E aí, pessoal, muito boa tarde! Sejam bem-vindos a mais uma live da nossa semana da Nutrigenética Week, hein? Aquecimento da Nutrigenética Week. E eu já vou me comunicar aqui com o pessoal também do YouTube. Sejam bem-vindos, muito boa tarde. Muito bom, vamos juntos. Agora sim, ao vivo também aqui no YouTube, vamos juntos falar sobre nutrimetabolômica. Muito boa tarde, já encaminha aí esse conteúdo para o maior número de pessoas que vocês conhecem. Pipeliners, ó, a Karina que tá aqui, ó, Pipeline, já encaminha lá no Gemp, por favor, que nós estamos ao vivo pro pessoal aqui almoçar. E eu aqui, né, vocês vão almoçar enquanto eu estou falando aqui com vocês. E hoje a gente vai falar a respeito de nutrimetabolômica, né? Uma frase bem comum, algo que a gente sempre falou, né? Eu sempre ouvi, pelo menos na faculdade. E eu quero que vocês também comentem aí se vocês já ouviram falar de que nós somos aquilo que nós comemos. Vocês já ouviram falar sobre essa afirmação? Nós somos aquilo que nós comemos, né? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar muito sobre isso. Mas na verdade, né, essa frase ela tem um pouquinho só de verdade. Por quê? Hoje a gente já conhece que nós somos realmente aquilo que a gente consegue metabolizar. Entenda metabolização como tudo aquilo que a gente consegue, por definição, absorver e também excretar, né? Então, quando a gente imagina todo esse perfil de metabolômica, ou seja, todos os metabólitos que nós vamos produzir, eles são, na verdade, um reflexo da interação entre genética e ambiente. Então, claro, a nossa predisposição genética ela é muito relevante, mas a predisposição genética sem o gatilho ambiental, ela por si só não tem tanta influência assim, quando a gente pensa em questões poligênicas. Alice, seja bem-vinda, boa tarde, bom tê-la aqui. Estamos também ao vivo aqui no YouTube, tá bom? Então, transmissão simultânea para quem quiser, para todas as preferências, tá? E eu acho maravilhoso a gente começar a falar sobre esse tema por aqui, porque eu sou apaixonada por genética, né? Mas sempre me faltou algo para avaliar junto aos pacientes. Por quê, Tati? Porque eu vou avaliar, por exemplo, um perfil ali de colina, né? Eu vou dar esse exemplo que tá bem fresquinho aqui na minha cabeça, porque nós estudamos esse perfil na semana passada. Na verdade, a gente estudou um pouquinho o ciclo de ureia, mas a gente teve envolvimento ali da colina também. Então, na genética, eu olho para o exame e eu vejo lá que o paciente tem alteração no transporte dessa colina, que esse paciente ele tem uma alteração. Tá sem som para vocês? Dê uma olhadinha, veja se melhorou, por favor. Veja se aqui no YouTube se tá bom aí para vocês de som. Senão eu tiro aqui o microfone. Muito bom. E aí, então, nós... Deixa eu só colocar aqui. Então, quando a gente pensa, né, principalmente nessa união entre metabolômica, né, tá sem som. Tá, deixa eu tirar aqui, ver se melhora, gente. Ver se melhora, deixa eu ver aqui. Tá tudo certo aqui com o meu microfone. Vejam se melhora aí pra vocês aqui do YouTube. Coloca aí um joinha se vocês estão escutando, tá? Fátima, boa tarde. Vejam lá. Tá, no Insta tá ouvindo, tá certinho no Insta, né? Isso mesmo. Acho que só no YouTube que tava com problema de som. Não voltou ainda? Tá, então vou fazer o seguinte, vou encerrar essa transmissão. Será que eu consigo transmitir certinho? Ué, tava certinho na hora que eu entrei. Agora deu. Não, tá funcionando. Por isso que a gente faz em duas plataformas, tá? Então eu já aprendi. Tá bom a gente fazer em duas plataformas. Que pena. Eu vou... Não sei o que eu vou fazer, porque... Leitura labial.
Oh, meu Deus, como que eu faço aqui? Eu não sei como fazer de verdade, porque a gente sempre testa, né? E sempre dá certo. Vejam agora, teste... Som, sempre a gente testa, né? Mas tudo bem. Paciência. Vamos aproveitar aqui o momento. Isso, vão pro Insta então, tá? Eu vou encerrar aqui a chamada do YouTube, tá bom? Vão pro Insta, não sei o que houve, mas é assim, faz parte. Vamos lá então, vou focar aqui com vocês. Ai, que bom. Não sei o que aconteceu lá no YouTube, que pena. Eu sempre organizo antes e deu certo, não tem problema não. Mas vamos focar aqui então, gente. Quando a gente imagina, né? Oi, Dani, que bom que você veio pra cá. Quando a gente imagina, principalmente essa avaliação, como eu falei pra vocês antes, sempre tinha aquela dúvida, né? Como que eu vou fazer essa avaliação da genética junto com a epigenética? Então, eu vejo lá que meu paciente tem alteração no metabolismo de colina, eu vejo que ele tem alteração no metabolismo de carnitina, ele tem outras alterações importantes, mas como que eu vou validar a minha prescrição? Uma vez que eu tenho conhecimento da genética, esse conhecimento não vai mudar. Mas com a metabolômica eu consigo identificar como o paciente está nesse momento. Então a nutrigenética, ela fala pra gente como o paciente ele é, como ele saiu de fábrica. Mas a nutrimetabolômica, ela vai mostrar pra gente que como esse paciente ele está, de acordo com a interação com o ambiente, de acordo com a sua prescrição. Então a nutrimetabolômica, ela é uma evolução dentro desse grande guarda-chuva que é a nutrição de precisão. Tudo isso é nutrição de precisão, tá bom? Tudo isso faz parte da nutrição de precisão. A nutrição de precisão, ela abrange nutrigenética, metabolômica, avaliação da microbiota intestinal, epigenética, tudo que envolve a relação entre nossa genética e o ambiente. Entendam ambiente como principalmente a dieta, por isso que a gente coloca um nome de nutrimetabólitos. Claro que eles não são especificamente, né, provenientes ali do metabolismo dos nutrientes, mas quando a gente tem uma avaliação muito mais focada na nutrição, eles acabam tendo essa definição de nutrimetabólitos. Então, quando a gente identifica nesse paciente que existe um desequilíbrio, e entenda um desequilíbrio tanto para mais quanto para menos, então o paciente, por exemplo, que ele tem um perfil, lembrando aqui do exemplo que nós tivemos na semana passada, uma aula lá no GEMP que eu ministrei, um perfil ali alterado de timal. Timal, né, que é uma trimetilamina oxidada, ele pode ser proveniente do metabolismo de colina. Então, a colina, quando ela é absorvida, quando ela tem a sua biodisponibilidade maior, ela pode ser metabolizada pelas bactérias intestinais e também depois pelo fígado. E lá no fígado a gente tem a produção de trimetilamina oxidada. Essa oxidação, ela pode ser um gatilho para eventos cardiovasculares também, para risco cardiovascular. E aí, como que eu vou saber se a minha intervenção fez sucesso? Se a minha intervenção ela teve ali um benefício para o meu paciente? Será que só reduzir colina vai ser o suficiente? Será que se eu entrar com hepatoprotetor pode ajudar nesse perfil também do paciente? Será que se eu melhorar a microbiota intestinal pode ser interessante, né? O Fio acabou de fazer uma pergunta importante. De quanto em quanto tempo eu devo repetir o exame de metabolômica? Depende muito do paciente, né? Depende do tempo de todas as alterações. Eu acho que o primeiro momento, se você identificou que esse paciente ele tem a necessidade de fazer o exame, você tem que fazer um baseline, ou seja, identificar o ponto zero daquele paciente quando ele chegou no teu consultório. Como ele está naquele momento, se você conseguir fazer também, né, sempre um apoio com a genética vai ajudar bastante. Se não conseguir, sinais e sintomas, tá certo? E se ele já tiver algum diagnóstico também vai ajudar bastante. E aí, a partir daí, você começa a fazer essa evolução. Não tem um tempo específico, fechadinho para todas as pessoas. Mas você pode fazer a cada 6 meses, por exemplo, dá pra gente fazer dependendo do quadro, a cada 3 meses, 4 meses, depende muito do paciente. Boa tarde, Eli, muito boa tarde. Por quê, gente? Porque quando a gente fala de alimentação, ele pode até cumprir durante um tempinho. Lembrem-se que os estudos, eles falam geralmente de cortes com 3 meses pra gente conseguir identificar alguma evidência significativa. E às vezes a gente não consegue identificar porque tem uma necessidade de tempo maior.
Então, vai ser muito importante, principalmente quando a gente observa esse perfil aqui do paciente. Então, um paciente, por exemplo, que ele chegou com um quadro de leaky gut, é um quadro que você tem um intestino gotejante. É um paciente que você viu no exame genético dele que ele tem um perfil de intolerância ao glúten e à lactose. É um paciente que tem um estilo de vida muito estressante, é um paciente que dorme mal. É um paciente, por exemplo, que faz uso de muitos medicamentos. Ele é um paciente polimedicado. Como é que está o fígado desse paciente? Como é que está a microbiota intestinal desse paciente? Então, eu vou observar esses sinais e sintomas. Chegou com todos esses sinais e sintomas, ao fazer um teste de nutrimetabolômica, por exemplo, eu consigo identificar qual é o perfil de maior relevância, quais são os perfis, né? Porque, em geral, todos nós temos desequilíbrios. Só que, às vezes, para algumas pessoas, esses desequilíbrios, eles chamam muita atenção. Então, voltando aqui para o nosso exemplo lá da colina, da formação ali de timal. Então, vamos supor que esse paciente, ele tenha, inclusive, ele seja um paciente cardiopata. Poxa, então, se ele está oxidando mais, está produzindo mais timal, eu olhei isso no exame de metabolômica, tá? Então, o exame de metabolômica foi a minha prova. Só que no teste de nutrigenética, eu também vi que ele tem essa alteração. Então, eu vou fazer alguma intervenção. Eu vou pedir para que ele consuma menos alimentos de origem animal, por exemplo. Eu vou pedir para que ele faça uso de alguns fitoterápicos hepatoprotetores. Eu vou ali contribuir também na redução de inflamação para esse paciente, na redução de estresse oxidativo para esse paciente. Então, eu vou trabalhar com polifenóis. E isso também já melhora essa microbiota intestinal. Eu vou trabalhar ali com cargas glicêmicas mais adequadas. Então, eu vou colocar mais fibra. Isso também ajuda nessa microbiota intestinal. Sem pensar em estratégias, eu vou dar não sei quantos bilhões de bactérias. Não, sem pensar nessas estratégias antes. Vamos trabalhar ali com um perfil mais qualitativo da dieta. Todo esse perfil qualitativo da dieta vai me responder algo, né? A tendência, se o paciente fizer tudo certinho, é uma resposta. E dentro dessa perspectiva de resposta, aí é que eu vou observar na metabolômica se realmente a minha prescrição, ela teve algum efeito positivo. Ou não, ou às vezes eu preciso de mais tempo com esse paciente. Então não adianta a gente repetir um exame uma vez por mês. Não adianta, porque existe um tempo também para as coisas acontecerem. Não é de uma hora para outra. E o paciente ele vai fazer esse investimento porque vai ser um investimento para a gente avaliar como que está a evolução do quadro dele. Tati, uma evolução em qual sentido? Será que a minha prescrição está dando certo? Tati, então eu olho no exame de bioquímica, né? Eu faço lá uma prescrição para ele avaliar um hemograma, para avaliar glicemia, para avaliar colesterol. Perfeito, você pode fazer um exame, deve fazer sempre um exame bioquímico. Mas antes de chegar na bioquímica, os metabólitos eles já começaram a ter ali algum desequilíbrio. Então, a ideia da metabolômica, da nutrimetabolômica, é ter uma antecipação. Quando a gente antecipa esse resultado, não precisa chegar no colesterol alto, não precisa chegar numa hiperglicemia, não precisa chegar numa hiperhomocisteinemia, por exemplo. Eu já conheço essas informações e eu trabalho de uma forma muito mais direta. Vocês estão conseguindo entender a evolução da nutrição de precisão? Então, eu sempre falei muito aqui sobre genética. Sempre falei muito porque genética realmente eu acredito, mas tem uma ciência que está me despertando bastante e está me chamando muita atenção pelos benefícios que ela pode trazer para o paciente, é a nutrimetabolômica. Muito, muito importante. Então, de repente, seu paciente chegou cheio de alteração. Ele chegou com muitas alterações, você já conseguiu identificar que vai ser importante fazer essa modulação intestinal, que vai ser importante trabalhar com modulação de estilo de vida. Então, não adianta muito você voltar na genética. A genética, claro, ela vai te dar um direcionamento, mas às vezes esse paciente precisa de um resultado um pouco mais rápido. E esse resultado um pouco mais rápido pode ser através da avaliação dos metabólitos, porque ele já está produzindo. Ele já tem um estresse ali, um gatilho. Não é aquela pessoa que você fala assim, pode ser que o gatilho seja apertado. Não, ela já apresenta, entendeu? Então depende de cada caso. É diferente, por exemplo, vamos pegar um atleta. O atleta, ele tá lá em evolução, os treinamentos, ele faz um teste genético, a gente sabe qual é a capacidade dele de endurance, risco de lesão, a gente conhece a capacidade cardiorrespiratória, então a gente vai promover uma resposta tanto do ponto de vista nutricional e o profissional da área da atividade física vai promover lá o treinador um exercício físico baseado nessas informações, então vai
todo mundo vai ali trabalhar em parceria. Só que aí esse atleta, por exemplo, começa a cair rendimento. Aí você fala assim, não, mas a estratégia que eu tô fazendo, ela tá super personalizada, mas ele tá caindo rendimento. Só que ele não falou por que tá caindo rendimento e nenhum atleta ainda se deu conta por que tá caindo rendimento. Às vezes o rendimento tá caindo porque, pasmem, ele tá com uma cárie, ele tá com uma periodontite. E essa periodontite modifica a microbiota oral. E essa microbiota oral tem um impacto na microbiota intestinal. E aí, na hora que ele faz o uso daqueles alimentos, na hora que ele tem aquele padrão alimentar, e vocês sabem que atletas têm uma alta capacidade pró-oxidativa, né? Ele começa a produzir muito mais radicais livres. Quando ele começa a produzir muitos radicais livres com toda essa microbiota alterada, o que vai acontecer? A própria microbiota começa a favorecer a alteração de metabólitos. Então, no exame de metabolômica, a gente já pega essas alterações de metabólitos, sem antes ele, por exemplo, evoluir com uma lesão, sem antes ele evoluir, por exemplo, com algo que possa pará-lo no esporte. Olha a influência, gente. A gente consegue se antecipar, né? A Dani perguntou, Tati, existe um outro caminho? Pois esses exames ainda possuem um custo muito alto. Olha, um caminho dentro da nutrição de precisão é realmente avaliar esse paciente como um todo, tá? Então, você identificou sinais e sintomas, você ainda não consegue fazer um exame, por exemplo, você ainda não deu conta nem de avaliar do ponto de vista genético, nem de avaliar do ponto de vista metabolômico, encontre esses sinais e sintomas do paciente. O que eu vou falar pra você, Dani, por mais que a gente encontre, saiba exatamente o que a literatura falou, olha, quando o paciente ele tiver um intestino gotejante, o raciocínio é esse. Quando ele tiver, por exemplo, uma desbiose, o raciocínio é esse. A gente sempre vai com os olhos vendados. Se eu não conseguir identificar o real motivo pelo qual o paciente já chegou naquele estado, eu não consigo ajudá-lo em sua integralidade. Eu preciso ter um conhecimento um pouquinho mais preciso. E algo que é muito importante, né? A Dani colocou assim, é um alto custo. Mas às vezes esse paciente, eu sei que cada um aqui pode ter uma realidade, mas às vezes é um paciente que troca de celular todo ano. Aí você fala assim, por que esse ano você não investe na sua saúde? Por que esse ano a gente não faz ali uma avaliação muito mais precisa? Porque eu tô te dando aqui uma coenzima Q10 e eu nem sei se ela tá funcionando. Ah, mas por quê? Porque os estudos falam que para a maioria das pessoas, por exemplo, que tomam estatina, você tem ali alteração dessa metabolização da coenzima Q10, da via da Q10. Então, seria interessante principalmente para prevenção de miopatias. Mas será que todo mundo vai responder? Será que eu não posso evoluir com um aumento de estresse oxidativo? Então, antes de fazer qualquer tipo de indicação, o mundo ideal seria a gente ter todas as ferramentas ômicas possíveis, né? À nossa disposição. Mas se a gente não tiver, eu ainda fico com os olhos vendados. Mas se eu não conseguir fazer de nenhuma maneira, é melhor a gente tentar melhorar a qualidade da dieta como um todo, padrão alimentar como um todo, do que fazer nada. Então, o padrão alimentar é clássico, né? É uma chave muito importante para ser virada aí na vida do paciente. Ah, de vez em quando eu posso mudar? Então, é um padrão. O padrão, ele tem que ser mantido, tá? Eu posso até ter o consumo de alguns alimentos que sejam menos favoráveis, mas tem que ser uma frequência muito baixa, senão aquilo acaba se tornando o seu padrão, tá? Muito bom, Dani. A Ana pergunta assim, Tati, o teste de nutrimetabolômica já é possível solicitar? Sim, os nutricionistas podem solicitar. Nutricionistas, médicos, eles podem solicitar. E existem algumas empresas também no Brasil, fora do Brasil, mas vamos focar aqui no Brasil. Existem algumas empresas que fazem esses testes também, tá? Você tem ali várias amostras para serem coletadas, né? Então tem empresas, eu não sei se aqui no Brasil tem empresa que coleta sangue, mas sangue a gente precisa de um laboratório. Às vezes eu moro longe, tem um paciente que mora longe, mora em um lugar mais restrito, ou por conta, né, da pandemia ele não quer sair de casa e ter que enfrentar um laboratório só para fazer uma coleta de exame. Então o que as empresas fizeram? Elas tiveram uma solução. Vamos coletar, por exemplo, saliva. Tá? Saliva é um dos fluidos que pode ser coletado. Por que a saliva? Porque a empresa te manda um kit às vezes no consultório do paciente, né? Eu tô bem acostumada a trabalhar com genética, então mandava-se o kit. Durante a pandemia, ligava para a empresa, olha, eu tô com um paciente lá no Ceará, eu sou aqui de São Paulo, tô com um paciente lá no Ceará.
Manda um kit para ele. Ah, pega o endereço completo que a gente manda. Mandava o kit, o paciente se comunicava com a empresa e aí eu só via a previsão do laudo quando saía para fazer toda a interpretação e também os ajustes nutricionais. Olha que maravilhoso, tá? Isso pode ser bem importante também. Então dá pra gente solicitar sim os exames, tá? A Eli perguntou: se o paciente chegou no consultório e tiver que colher entre teste de nutrigenética e metabolômica, qual que eu devo escolher? Ótima pergunta, Eli, me deixou numa saia justa. Depende, ó, o que eu olharia principalmente? Como que tá esse paciente? Esse paciente, Tati, ele chegou com várias alterações, várias demandas, ele já passou por vários profissionais, é um paciente que ele faz uso de muitos medicamentos, a gente não tá conseguindo entender exatamente o que tá acontecendo. Então, o paciente já está, certo? Ele já está. Se é um paciente que já tem, se ele já está, eu solicitaria no primeiro momento o teste de metabolômica, porque ele já está, ele já tem. Ah, Tati, é um paciente que veio aqui preocupado, porque ele nunca fez nenhuma intervenção, mas ele tá preocupado porque ele ouviu falar que a família dele tem casos de câncer, que ele tem ali um perfil de vitamina D que nunca melhora, mesmo tomando a suplementação. Mas ele já tem alguma alteração clinicamente relevante? Não, não tem. Então eu faço um teste genético. Se ele tem alguma alteração clinicamente relevante, eu faço metabolômica porque ele vai mostrar agora como que esse paciente tá. Se é um paciente que, não, eu quero investir em um primeiro e depois no outro. Então investe naquilo que vai ser primordial para suas condutas. Sempre imagina assim, gente, nós como profissionais, a gente tem que ajudar o paciente, certo? Perfeito. Como que esse paciente ele vai ter melhores prescrições sobre, né, como que a gente vai poder ajudar mais esse paciente? Se eu fizer um teste genético, às vezes eu vou falar assim, o paciente já tá com o colesterol aumentado, ele já tem alterações importantes ali no perfil, intestinal. Aí eu vou olhar pro teste genético, eu só vou confirmar aquilo que ele já tem. Mas qual que vai ser a minha intervenção em si? Se eu olhar para esses metabólitos, por exemplo, eu já vou ter um direcionamento e eu posso pular algumas etapas. Isso não invalida você fazer um teste genético depois, tá? E mesmo o teste genético não invalida você fazer o metabolômico depois. Só uma questão de organizar as prioridades de acordo com a necessidade do paciente. Como você vai poder ajudá-lo mais? Ah, Tati, não, eu vou poder ajudá-lo mais com o teste genético, porque afinal de contas ele veio para cá para prevenção. Ele veio para cá para a gente identificar, por exemplo, riscos que ele observou na família e que ele não quer ter. Ok, então ele não tem. O paciente já tem, faz a metabolômica. Essa semana mesmo, semana passada, a gente teve uma discussão aqui de caso, principalmente de uma pipeliner, né? E a paciente já era atendida há 12 anos por ela, e ela contou todo o caso, uma paciente assim, né, com muitas alterações. E aí, recentemente, ela fez o teste de microbiota intestinal, e aí nesse teste de microbiota intestinal, ela tinha, tudo que a Nutri falou durante 12 anos da vida dela, batata no teste da microbiota, porque ela não conseguiu fazer todas as modulações que foram necessárias, né? E ela falou assim, não, agora eu vou mudar, né? Aí o resultado, agora eu vou mudar. E aí foi lá, e aí ela falou assim, né, terminando o estudo de caso, Tati, o que eu peço agora pra ela? Eu peço um teste de nutrigenética ou um teste de metabolômica? Eu falei assim, olha, essa paciente já tem. Você vai olhar, por exemplo, para um teste, e ela fez também aquele de alergia alimentar, né? Você vai olhar para um teste, por exemplo, genético, e vai ver que ela tem intolerância à lactose e ao glúten, mas ela já tem, entendeu? Ela já tem sintoma. Então, eu preciso saber qual é o maior desequilíbrio que ela tem, do ponto de vista metabólico. Qual que é o maior desequilíbrio? Então, eu peço um teste de metabolômica. Então, depende muito do qual que é o perfil do seu paciente, como que ele chega no consultório, tá bom? Depende bastante. A Ana perguntou assim, quais as diferenças mais impactantes entre os testes disponíveis no mercado? Quando você recebe os testes, né? Você sempre busca assessoria da empresa que fez o teste? Depende, Ana, depende, tá? O que é muito importante, né? É você saber quem tá por trás dos testes, independente do teste, genético, microbiota, metabolômica, quem tá por trás, né? Então, por exemplo, você sabe se essa pessoa tem formação na área? Ah, Tati, ela estudou filosofia e ela tá falando de genética. Então, ela vai falar de genética de uma forma mais filosófica. A Tati, ela fez mestrado e doutorado na área de genética. Então, ela vai falar de genética de uma forma mais científica. Entendeu? Então, depende bastante. Se eu tiver dúvidas, eu tenho que pedir ajuda. Eu não posso deixar meu paciente, olha, eu sei até
A página 20, a 21 eu não entendi, vamos lá na 22, pula agora para 22, não dá para fazer isso, né? Então eu preciso falar para o meu paciente, olha, é o seguinte, eu preciso de um tempo, inclusive, para fazer essa avaliação. Então eu recebi o resultado hoje, dia 20. Eu não vou fazer a consulta no dia 21 se eu não tenho certeza dos resultados. Como a genética para mim ela é um pouquinho mais fresca, então eu consigo fazer uma avaliação de um dia para o outro. Mas às vezes eu também preciso avaliar outros exames. Aí o paciente veio com exame de microbiota, veio com de metabolômica, veio com de alergia alimentar, veio com exames bioquímicos, veio com algum exame de imagem. Poxa vida, eu tenho que fazer uma avaliação muito mais completa. Então, uma consulta de nutrição de precisão, ela não é tão simples e ela precisa ser bem remunerada também, tá bom? Você, nutricionista que tá passando por aqui, saiba que você tem um valor inenarrável, né? Muito bom, muito bom. A Ana perguntou, Tati, o que você acha da análise quântica? Eu já ouvi alguns profissionais falarem da análise quântica, já tem até algumas pipeliners que praticam análise quântica, né? E eu tenho algumas objeções, tá? Primeira objeção, eu sei que pode, claro, ter ali identificação dos metais pesados, de como você pode ajudar esse paciente e tal, mas eu não sei o caminho que foi percorrido até esses metais pesados chegarem nesse paciente. Eu sei que vai ser importante para eu eliminar, para eu reduzir, enfim, mas eu preciso saber do caminho. E quando eu sei do caminho, é a mesma coisa assim, ó, adianta você, né, eu vou fazer uma pergunta para todos nós, adianta a gente, por exemplo, só saber do endereço da festa que a gente foi convidado para o final de semana? Olha, vai ser lá na chácara X. Aí você fala assim, tá bom, mas você vai conseguir desfrutar desse momento com todo mundo? Eu sei que é lá, eu sei que existe um caminho para percorrer, eu sei até a distância da minha casa até lá, mas eu vou conseguir desfrutar desse momento? E você consegue se teletransportar para lá? Então, fazendo uma analogia bem simples, é o seguinte, você pode ajudar o seu paciente também. Tudo que é válido para ajudar o paciente, dentro dos limites de segurança, ok, mas eu preciso entender o caminho para saber onde que eu vou intervir. Ele está expressando mais NF-κB, ele está expressando mais NRF2, um metabólito está mais em desequilíbrio em relação ao outro, é um ciclo em relação ao outro. Eu preciso saber desse caminho. Se eu não souber desse caminho, eu não tenho como ajudar a longo prazo esse paciente. Eu só vou ajudar esse paciente quando ele tiver de novo uma intoxicação. Eu só vou ajudar de novo quando ele tiver alguma alteração. E eu preciso também ter respaldo científico, né? Respaldo científico é demais de importante, né? O Fio perguntou, se o paciente quiser fazer todos os exames, como eu, se o paciente quiser fazer, ele tem poder aquisitivo para fazer, e o profissional sabe interpretar, maravilha, é um mundo ideal, né? Um mundo ideal nem sempre é o real, mas se o paciente ele puder fazer, ótimo. Agora, o profissional ele pode colocar como prioridade, às vezes o paciente ele vai ter poder aquisitivo para fazer e tá tudo certo, e aí o profissional vai colocar como prioridades. O que é uma prioridade? Como que ele pode ter essa prioridade? De acordo com os sinais e sintomas. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com um paciente e ele já me falou, ele já me sinalizou em algum momento que ele quer fazer todos os exames, mas eu ainda não fiz nem a primeira consulta com ele. Então, por exemplo, ele me achou aqui no Instagram, me mandou um direct e aí ele falou, Tati, tô interessado em todos os exames. Eu vi a sua live, eu fiquei interessado, quero fazer. Mas o que eu vou falar com ele? Marca uma consulta para que a gente possa conversar. Eu vou conhecê-lo e eu vou colocar prioridades nesses exames. Vou pontuar. Prioridade número 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Vou montar um cronograma com ele. Então, não é ver um paciente uma vez na vida, fazer ali um teste, interpretar uma vez e nunca mais. A ideia é ter continuidade, né? Se a gente pegar, inclusive, os últimos statements, né, os últimos posicionamentos, né, que a gente tem, principalmente ali em relação à nutrigenética e nutrigenômica, é exatamente um caminho que a gente tem que percorrer. Tem que fazer um rastreamento, tem que saber se o paciente ele entende sobre essas informações, o que significa essas informações, né? É importante, ó, que a Su colocou, ir por partes, né? Vai devagarzinho, porque às vezes pode misturar muita informação ao mesmo tempo, tá? Isso é bem importante.
A Ana perguntou, e o exame de metabolômica é um exame que necessita ser repetido para avaliar a intervenção nutricional? Sim, é importante ser repetido, assim como o teste de microbiota, tá bom, Ana? Só que aí o que vai acontecer? Depende muito do paciente para a gente ter ali essa repetição, né? Então, eu vou fazer em abril o teste, mas tá tudo bem comigo, eu tô com alguns problemas, por exemplo, em relação ao sono, ansiedade, mas nada que me leve, por exemplo, a buscar o medicamento. Eu tô tentando entender o que tá acontecendo, minha vida ficou mais agitada, enfim, qualquer outra alteração mais leve. Então, de repente, o tempo que essa pessoa vai ter que repetir vai ser diferente daquela pessoa que já vem com todas as alterações, um paciente obeso, um paciente oncológico. Gente, imagina na oncologia. Imagina você, através dos metabólitos, conseguir identificar que são relevantes principalmente para identificar esses riscos no paciente. Quais são essas informações que são relevantes? Porque tem um metabólito que ele é considerado até um oncometabólito. Tem vários, né? Mas tem um que me chamou muita atenção, que é o succinato. O succinato é considerado um oncometabólito e ele está alterado tanto num caso de oncologia, num paciente obeso, por exemplo, num paciente com risco cardiovascular. E como que eu faço? E a ideia não é só identificar, é ter estratégias de como identificar um paciente com succinato alterado e o que estrategicamente, do ponto de vista nutricional, o que eu vou fazer com esse paciente? Então, por isso que é muito importante, alguém que tinha perguntado, Tati, você pede assessoria científica? Nesse momento, se eu tenho dúvida, eu vou lá e recorro à empresa. Viu? Consultor científico, diretor científico, time científico, quem tiver aí disponível. Como que eu faço aqui? Esse paciente, ele tem isso, isso e isso, ele evoluiu assim, 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 como que eu faço com ele? Então, gente, isso é muito importante. Vocês, quando forem procurar qualquer laboratório, tem que saber quem está por trás do laboratório. Tem laboratórios muito bons, que às vezes são laboratórios até de fora, mas você vai falar com a pessoa lá de fora. Primeiro que pode demorar muito para te responder. Quando te responder, vai te responder em inglês. Você vai ter que perguntar em inglês. Vai ter sempre alguém fazendo, sabe, essa ponte. Então, será que não vai demorar muito? Então, tem que ver tudo isso, gente. Tem que ver tudo isso, tá? A Ana perguntou assim, só para eu entender melhor. A via metabólica não é estatística. Não é estatística, é metabólica. É metabólica. Então, por exemplo, vou abrir até meu caderno, que eu tô com uma cópia aqui, sabe? Que eu fiz um resumo da semana passada que a gente estudou o ciclo da ureia, tá? Então, vamos lá. Você tem lá seu paciente que ele consome muita proteína, certo? E ele também tá suplementando glutamina, né? Ou ele tá consumindo pela dieta mesmo, certo? E a glutamina, ela ela pode ser ali um substrato importante que vai entrar nesse ciclo da ureia, principalmente por quê? Porque a proteína em si, ela começa a gerar mais amônia e essa amônia é tóxica para as nossas células. Então a gente tem que... Por que o ciclo vai ser importante? Para a gente favorecer a conversão de amônia em ureia. Perfeito? Maravilha. Para que isso aconteça, eu preciso de algumas enzimas aqui, que eu tô com uma copinha aqui, né? Então eu preciso, por exemplo, da carbamoil fosfato, eu preciso dessa carbamoil para formar citrulina, depois eu preciso dessa citrulina para se formar em arginina, succinato, depois em arginina para depois virar ureia, e tem a ornitina também que entra nesse ciclo. Então são vários metabólitos que eu consigo identificar até formar essa ureia. Se, por exemplo, esse é um paciente que ele falou assim para você, não, eu como pouco consumo, por exemplo, de proteínas, mas ele suplementa essa glutamina, ou às vezes você está suplementando essa glutamina e você vê que tem prejuízos nesse ciclo, é um paciente, por exemplo, com doença renal, é um paciente, por exemplo, com hepatopatia, é um paciente que ele tem qualquer outra alteração, clinicamente já foi mostrado tudo isso, eu preciso, e ele tem alteração metabolicamente nesse ciclo, eu preciso identificar quais são esses metabólitos alterados. E aí, na semana passada, Ana, o pessoal que tá aqui, a gente fez aqui um estudo bem interessante sobre uma alteração num gene chamado FMO3.
ela é uma enzima importante que faz a conversão de trimetilamina em trimetilamina oxidado. E esse trimetilamina oxidado mostrou que tem uma participação importante aqui, junto com uma das enzimas que fazem parte do ciclo da ureia. E por isso, esse timal pode ter uma associação com, por exemplo, a alteração nesse ciclo da ureia. Olha que interessante. E ele mostra toda a via bioquímica, toda a rota metabólica, então, para favorecer toda essa alteração. Então, por isso que eu falo, juntar a genética com a metabolômica é o mundo ideal, né? Eu vejo assim como realmente um divisor de águas. Se a gente não pode, então vamos priorizar aquilo que vai ser importante para o meu paciente naquele momento. Como eu vou poder ajudar mais esse paciente? De que forma eu vou poder contribuir cada vez mais para auxiliá-lo para a prevenção? E aí eu consigo identificar quais desses metabólitos estão em desequilíbrio. Se eu pensar que pode ter um desequilíbrio no consumo de carboidratos ou na utilização desses carboidratos, na utilização dessas proteínas, na utilização de lipídios, né? Às vezes a gente olha, por exemplo, e vê que o paciente está fazendo uma dieta cetogênica. E aí ele começa a ter alteração desses metabólitos. Será que realmente essa intervenção vai ser importante? Vai ser relevante para ele? Será que eu não tenho que observar metabolicamente o que está acontecendo? Por que as dietas não funcionam de uma maneira generalista? Você vê, fulana teve benefício com a dieta cetogênica, ciclano também, mas por que o beltrano não teve? Porque provavelmente ele tem uma alteração genética que dificulta essa metabolização e para ele pode ser relevante porque ele começa a produzir metabólitos que vão favorecer riscos cardiovasculares, riscos oncológicos. E antes de você observar em algum exame de imagem, em algum exame bioquímico, você já identificou no exame de metabolômica. Então a metabolômica, gente, ela encurta esse caminho. Tati, mas ela é diagnóstico? Ela não vai fazer diagnóstico, principalmente ali mostrando perfis nutricionais. Para algumas áreas, para alguns setores, alguns metabólitos, eles são considerados sim como parte de um diagnóstico, tá bom? Como parte de um diagnóstico. Então, isso é bem importante. Agora, se nutricionista fizesse diagnóstico a partir desse exame, esse exame não poderia ser solicitado, tá bom? Então, a gente não vai fazer diagnóstico. Eu vou observar, aí eu vou olhar. Por exemplo, olha só meu raciocínio. Eu vi um succinato alterado. Aí eu vi um succinato alterado, eu falo, opa. Aí eu vou lá no histórico familiar e ele me fala, olha, Tati, minha vitamina D quase não aumenta, eu tenho aqui um histórico de depressão, minhas antenas já começaram a ligar. Na minha família tem casos de câncer, de mama, aí eu começo a pensar, como que tá o ciclo da homocisteína? A homocisteína de 20, aí eu falo, opa, tem alguma coisa aí muito fora do lugar, muito fora do lugar. E aí eu começo a identificar junto com esse paciente, eu olho os exames, eu começo a observar como é que tá. Por exemplo, essa homocisteína de 20 já me sinaliza toda a via da homocisteína. Tudo. Então eu quero saber como é que tá esse ácido fólico, quero saber como é que tá B6, quero saber como é que é esse consumo de colina, quero saber como é que tá, por exemplo, B2 também, que tá envolvido nessa rota metabólica, né? Como uma flavina também, otimizando a entrega de ATP. Então, olha só, a gente vai ter que voltar na bioquímica. Se vocês identificaram que a metabolômica, vocês vão olhar para esses metabólitos e ter que pensar no ciclo de Krebs, acertaram, tá? É bem isso. E é tudo que a gente faz aqui no GEMP. A gente pega os estudos, nós deciframos todos os estudos, né? É uma leitura a cada 15 dias e a gente tem uma aula a cada 15 dias e a gente tem todo um levantamento de entender clinicamente e de forma prática como eu posso colocar isso na vida do meu paciente. Tem um metabólito também que já foi apresentado aqui no GEMP, que se chama Indican, que muitos médicos solicitam de forma isolada também. E ele parece ser um marcador importante para a desbiose. Então, claro que existe um questionário para ser validado em relação à desbiose, então o paciente que não pode fazer esse teste pode fazer esse questionário, ele está em processo de validação. Claro que todos os sinais e sintomas que você aplicar ali com o paciente, ele mostrar, você já consegue identificar essa possibilidade, mas você não tem como argumentar e como justificar
com dados. Então, a metabolômica, ela vai te mostrar com dados como isso acontece. E você vai conseguir corrigir aquelas informações. Então, por exemplo, ó, teve uma alteração lá no perfil de vitaminas. Então, tem algumas alterações que são importantes no perfil de vitaminas, eu posso identificar em algum exame também. De metabolômica, eu posso corrigir aquele consumo de vitaminas. Posso ter alteração, por exemplo, no perfil da própria ureia, do ciclo da ureia. Posso ter alteração no perfil da homocisteína. Posso ter alteração, por exemplo, no perfil de aminoácidos. Posso ter alteração no perfil de neurotransmissores. Então, às vezes, o paciente... Agora mesmo, eu estava discutindo com um profissional, o Nutri, e ele estava me falando sobre alterações, né, de bipolaridade em relação a pacientes que fazem consumo de metilfolato. Para alguns isso pode ser muito interessante, para outros não. E por que é tão contraditório, Tati? Porque às vezes eu não olhei para o metabólito que ele está produzindo. E às vezes esse metabólito está mostrando, olha, essa dose não é para ele. Para ele deveria ser uma dose menor. Ou eu não preciso consumir nesse momento, porque olha só os metabólitos que ele está produzindo. Então, eu posso ajudar muitos pacientes. Eu posso prevenir muitas alterações clínicas com esse estudo da metabolômica. Imagina juntar tudo isso, né? Genética, metabolômica, microbiota intestinal. Isso é nutrição de precisão, gente. E deixa eu comentar com vocês algo que vocês já sabem. O nutricionista, ele tem um reconhecimento dessa área de atuação, que é a nutrição de precisão. A gente ainda não tem como fazer uma prova, a gente não tem ainda mais informações para ter esse título, tá? Mas a gente já tem sim uma confirmação, a gente já tem um reconhecimento do nosso Conselho Federal, tá? A Ana perguntou assim, Tati, com as informações do RS, seria possível prever as alterações metabólicas? Não. Não, Ana, não dá pra prever, Eu posso colocar no meu radar de prioridade. Então, por exemplo, você fez uma ótima pergunta. Eu vou falar assim, do próprio timal lá, né? Do FMO3, ó, quem tem alteração do FMO3 tem a tendência de aumentar a timal. Mas eu nunca vou falar que isso é uma verdade absoluta, porque para alterar esse timal eu tenho que olhar no exame de metabolômica. Então eu posso falar, mas e às vezes, gente, pacientes vegetarianos também têm essas alterações, tá? Porque às vezes está em desequilíbrio outras vias metabólicas também. Lembra, é um conjunto, né? Tem até um termo bem bacana que é biologia de sistemas. Então a gente está trabalhando com sistemas, tudo integrado. E nessa integração de sistemas a gente já consegue identificar cada vez mais a importância dessas interações genéticas, metabólicas, epigenéticas, porque a metabolômica não deixa de ser uma epigenética, né? Porque tem integração ali, tem o que realmente você está produzindo. E o que a Fátima falou, seria uma probabilidade isso, mas eu não tenho um RS para cada metabólito, entendeu? Eu não tenho um RS para cada metabólito, então por isso que fica um pouco complicado falar sobre RS para cada metabólito. Mas você já começa a colocar como prioridade aí no seu radar, tá? Já começa a colocar como prioridade. Antes de acontecer no exame bioquímico, já pode estar ali no exame de metabolômica. E, gente, tudo isso e um pouquinho mais nós vamos falar na semana que vem na Nutrigenética Week, um curso básico que eu vou ministrar para vocês que estiverem inscritos, de segunda a sexta-feira, das 19 às 22 horas. Eu vou falar sobre 4 testes genéticos e um de nutrimetabolômica, exatamente para que vocês saibam onde buscar informações, quais são os bancos de dados, quem são as empresas por trás, né? Que empresa que é essa de metabolômica? Que eu não falo sobre empresas, tá bom? Eu tento guardar essa informação porque às vezes a pessoa passou por aqui, escutou um pedacinho da live e falou assim, Tati mencionou fulano, né? Então não, então no curso a gente fala mesmo, tá? No curso a gente se apoia nas evidências, mostro para você estudos de caso. Então nós vamos ter uma semana inteira para discutir esses casos, discutir cada vez mais esse perfil do paciente atual. O paciente atual, ele tá cansado daquelas dietas, né, daquelas intervenções só individualizadas. Ele quer algo mais. Tati, mas eu não tenho público para isso ainda. Mas então se prepare para ter esse público. Não espere ter esse público para se preparar. Prepare-se hoje, porque, gente, um profissional como esse, ele ganha mais. Um profissional como esse,
ele precisa investir em cursos, ele precisa investir em tempo para discussão desse caso clínico, para estar aqui junto comigo como vocês estão, enfim, para estudar, ele vai precisar. E o paciente sabe que ele não vai encontrar esse profissional em qualquer lugar. Nós, que trabalhamos com nutrição de precisão, nós não somos encontrados em qualquer lugar, tá? Isso é muito importante. Olha, eu não sei como falar seu nome, mas eu vou chamar de Bá, Tisselbá, né? Eu moro no exterior, é muito tarde pra mim, as aulas ficam gravadas, fica tudo gravado, tá? E isso é legal por quê? Porque você vai conseguir, por exemplo, ter acessos, ó, a aula acabou, por exemplo, agora 22 horas, né? Eu sei que não é 22, mas só pra falar pra vocês. Acabou agora. Daqui a pouco, assim que o Zoom falar, olha, a aula tá disponível, eu já subo na plataforma. Então, vocês não perdem tempo, tá bom? Não perdem tempo. Fica gravado, vocês vão ter acesso por 6 meses. 6 meses, gente, pra tirar dúvidas comigo, tá bom? Vai ter pipeliners, que são os alunos mais sensacionais que vocês têm da nutrição de precisão no mercado. São os pipeliners, né? Que fazem parte da minha formação mais aprofundada. E eles estarão também, alguns deles juntos, para a gente fazer essa discussão se tornar algo maravilhoso, que todo mundo possa ter realmente a possibilidade de estudar nutrição de precisão. E você no exterior, vou falar no interior, você no exterior, você também pode virar uma consultora. Você não precisa estar presencialmente. Thaís, pode se inscrever, Thaís. As inscrições estão abertas. Essa semana são os últimos dias, né, para vocês se inscreverem. Vai começar no dia 25, segunda-feira, e vai até sexta-feira, dia 29. Inscrições abertas, tem link na minha bio aqui do Insta. Se vocês tiverem qualquer dúvida, estou à disposição também. Quem me conhece sabe que eu respondo esses directs, respondo as mensagens de WhatsApp também. Então não percam essa oportunidade, uma semana inteira pra gente discutir. A gente vai discutir na segunda um teste genético voltado para emagrecimento. Na terça, voltado para risco cardiovascular, um outro teste. Na quarta, a gente vai discutir nutrimetabolômica na oncologia. Na quinta, a gente vai discutir um outro teste genético. E na sexta, um outro teste genético de diabetes. Acho que na quinta é de esporte, né? Então, eu tenho também um pouquinho de experiência com atletas de alta performance. E aí, eu apliquei testes genéticos. Óbvio que eu não vou falar quem são esses atletas, né? Óbvio que não, mas vocês vão ver todo esse perfil bacana desses atletas, vocês vão gostar bastante. Oi, Alexandra, boa tarde. Ó, Alexandra também, nossa pipeliner lá do exterior, lá de Reading, diretamente de Reading, né? Muito bom, ainda estão aí com 4 horas de diferença, muito bom mesmo. Então se inscrevam, Tati, tem alguém que eu conheço que gostaria muito de ter essa informação, então encaminha para ela, encaminha. Porque, gente, quanto mais profissionais capacitados nós tivermos, mais nós vamos poder solicitar exames e muito mais acessível vai ficar para os nossos pacientes também terem acesso a esse produto. Porque se muita gente começar a prescrever, vai ficar mais barato. Se muita gente começar a entender, esses pacientes vão ter mais saúde. O que me motiva a estar aqui com vocês? Falar assim, eu vou lá falar com eles, porque eu sei que à medida em que as pessoas conhecerem essa informação e trabalharem com excelência, a sociedade vai ganhar. Então, meu principal objetivo é atingir a sociedade, atingir o mundo. E nós precisamos ter forças, unir forças, nós profissionais, quem está em formação, não importa, precisamos unir forças para ajudar todas as pessoas que puderem e cada vez mais tiverem acesso a essas informações de forma prévia. Eu sempre me pergunto, quantos pacientes que estão acamados hoje poderiam ter uma vida totalmente diferente se conhecessem essas informações de forma prévia? Quantas pessoas com um diagnóstico ruim poderiam ter tido a chance de ter mais tempo de qualidade de vida? Claro que cada um vai ter que, né, eu acredito que cada um vai ter que viver o que tem que viver, mas entendam que existem pessoas que não precisariam estar passando por processos tão dolorosos e tão difíceis na sua saúde se elas tivessem acesso a essas ferramentas. Se você tá aqui, eu tenho certeza que é por um motivo. Se você tá aqui, eu tenho certeza que não é à toa. Eu não acredito
ao acaso, não acredito no acaso, eu acredito em propósito. Se você tá aqui, existe um propósito muito grande com a sua vida e com a minha vida. Então, venha fazer do Nutrigenética Week, que eu tenho certeza que você vai, apertar aí alguns parafusos, ajustar aí algumas informações. Porque às vezes, gente, quando a gente... Tati, vou estudar sozinha. Eu escuto muito isso. Tati, vou estudar sozinha. Gente, estudar sozinha dá um desânimo. E aí eu vou conversar com quem? Se eu tiver dúvida. Então, em grupo, a gente começa a fazer networking, vocês vão fazer networking, vocês vão conhecer outros profissionais, um vai começar a indicar o outro, vocês vão começar a discutir. Aqui mesmo, gente, amanhã é feriado. Os pipeliners estão se reunindo para discutir os testes delas, amanhã no feriado, tá? Então, vocês podem conhecer pessoas maravilhosas, podem conhecer pessoas que vão abrir caminhos para vocês também. Deixa eu ver aqui a pergunta. Mas para acompanhar... não teremos que ter um embasamento em nutrigenética? Vai dar para acompanhar? Vai dar para acompanhar sim, tá? Eu não lembro o seu nome, Conexão Longevidade. Vai dar para acompanhar sim, porque eu sempre vou voltar em alguns conceitos, tá? Sempre vou voltar em alguns conceitos, fica tranquila. Ontem mesmo, acho que foi a Estela que perguntou, a Estela tava aqui e ela me perguntou exatamente isso, Tati, mas eu não tenho muita bagagem em nutrigenética, não tenho muita bagagem, mas vocês conseguem acompanhar sim, porque os testes também, toda vez que eles vêm com aquela informação, eu volto um pouquinho. A Leuda falou que ela se chama Suzana, né? Acho que ela já até lembrou. Eu volto um pouquinho para explicar e dar um passo para frente. Não adianta a gente começar a recorrer uma maratona se a gente não fez nem os 3K, né? Então, vamos sim aos pouquinhos, mas algo prático, tá bom? Algo bem prático. E se for necessário, gente, sério mesmo, se for necessário... Tati, eu tô com muita dúvida, ficou muita dúvida. Eu tô pensando aqui, talvez eu dê até um presentinho pra vocês, tá bom? Porque a gente tem um curso bem básico de nutrigenética e eu posso até oferecer aí um presentinho pra vocês, tá bom? Isso, a Suzana, né? Então vai dar pra aproveitar sim, tá, Suzana? Vai dar pra aproveitar porque tem bastante conteúdo... nos próprios exames tem bastante conteúdo teórico, é que às vezes a gente acaba passando por cima e vai mais na prática. A ideia, claro, é praticar para que vocês vejam as diferenças entre os exames, sempre é prática, gente, porque para vocês verem as diferenças entre os exames, mas sempre vai ter um conteúdo teórico também por trás de toda a minha fala, sempre tem um conteúdo teórico e se for necessário, a gente volta quantas vezes forem necessárias. Se vocês me falarem assim, na segunda-feira, eu vou estar, óbvio, com todos os casos prontos, mas na segunda-feira vocês me falarem assim, Tati, eu tenho meu exame, eu fiz meu exame genético e eu não tive uma interpretação direito, ou eu queria uma interpretação de vocês. A gente pega o seu exame e a gente faz a interpretação, tá? Dentro do curso, dá para fazer interpretação também, tá bom? Tem que só me avisar para preparar toda a programação, tá? E a gente não precisa identificar que é o seu exame. A gente pode, óbvio, retirar a identificação ali do paciente, mas a gente vai discutir o seu exame. Olha só, que curso que você já participou, que o professor fala assim, gente, vai ter o curso, ele tá todo programado, tá redondinho, mas se você tiver um exame, a gente pode também fazer a interpretação do seu exame. Então, imagina vários profissionais interpretando o seu exame, vários profissionais ali te ajudando na modulação desses riscos. Isso é fantástico. E é sobre isso que eu tenho para oferecer para vocês. Nutrigenética Week vem aí, uma semana inteira. Gente, vocês acharam legal estudar metabolômica? Imagina dentro de uma sala de aula. Vocês gostam de nutrigenética? Imagina ali 5 dias comigo, que é o que eu faço, gente, é o que eu respiro. Realmente, é só o que eu faço, né? É o que eu respiro mesmo, não tem jeito. A Dani perguntou, que horas? Das 19 às 22 horas, tá? Nós teremos das 19 às 22 horas, 3 horinhas para vocês se dedicarem, porque, gente, às vezes, em junho, em janeiro a gente fez um dia inteiro. Só que um dia inteiro, às vezes a pessoa ela perde metade da manhã, às vezes acaba a energia, às vezes o filho se machucou, aconteceu qualquer coisa, ela perdeu a hora, então perdeu ali 4 horas, 5 horas do curso, né? Um curso de
10 horas perdeu metade. Então, o que eu fiz? Fora que, eu não sei vocês, mas se eu ficar estudando algo desafiador durante o dia todo, eu não sei, eu fico mais cansada, um pouquinho mais cansada. Então, por isso que eu fiz isso pra vocês. A gente estratificou durante a semana toda, de segunda a sexta, pra que a gente possa ganhar um pouquinho de, sabe, de respiro. Respira, Tati, não entendi aquele conteúdo que você passou na segunda, não ficou claro. Volto na terça-feira. Tati, eu li, reli, vi de novo, ainda tô com dúvida. Tem quarta-feira pra tirar dúvida. Tem até sexta-feira e tem 6 meses depois pra frente pra tirar todas as dúvidas. Então, vocês não precisam ficar com dúvidas, vocês não precisam ficar, sabe, eu vou pra um curso, ela vai entregar o material, vai embora. Não, eu tô ali com vocês. Tem algo que eu gosto de fazer, é estar com os alunos. Tem algo que eu gosto de fazer, é estar no meio dos profissionais que querem aprender. E eu tenho certeza que quem se matricular, quem fizer a sua inscrição para o Nutrigenética Week, são pessoas que estão totalmente voltadas para esse conhecimento, para a aprendizagem, para que vocês possam também ajudar outras pessoas, não é verdade? Porque não faz sentido estar aqui sem poder oferecer e esbanjar um pouquinho mais para as outras pessoas no sentido de transbordar esse conhecimento, né? Bom, só pra gente fechar, arrematar aqui o nosso mega conteúdo, nós somos, na verdade, aquilo que a gente consegue metabolizar. Não é verdade, gente? Então, tudo que a gente consome tem uma interação genética e epigenética. A epigenética, a gente pode considerar todos os fatores ambientais, entre eles a alimentação. Então, se aquilo que eu consumo é metabolizado, né, então vai ser transportado para as minhas células, vai ter um receptor esperando por ele, por esse nutriente. Vai ter ali uma constituição das bactérias intestinais que vão produzir esses metabólitos, porque elas vão se organizar, metabolizar e produzir esses metabólitos, né? Ficou bem redundante, mas só para vocês entenderem. Tudo faz parte de alguma orquestra maior, tudo faz parte de algum comando maior, e esse comando está no nosso DNA. Esse comando realmente vem do nosso DNA. O nosso DNA, ele comanda todas essas informações. Só que às vezes, gente, por mais que eu tenha a informação desse DNA, às vezes a pessoa ela teve um estresse tão grande, que os fatores ambientais, eles são muito mais importantes do que a própria genética, né? A gente já comentou em vários momentos aqui. Por exemplo, durante o desenvolvimento do bebezinho no ambiente intrauterino. Então, tem uma memória muito mais importante. E aí, ele começa a expressar alguns genes. E esses genes, por exemplo, podem favorecer a alteração nessa metabolização dos nutrientes. Então, veja só, não é a característica só genética, mas é a característica ambiental que vai ser importante. A genética, ela mostra quem nós somos, de fábrica. Mas a metabolômica mostra como nós estamos. E a grande pergunta é, como você está? Como o seu paciente está, não é verdade? Nós fomos projetados, eu creio muito nisso, nós fomos projetados para ter uma vida abundante aqui na Terra. Mas por que nem todo mundo está tendo a vida abundante? Porque nem todo mundo identificou essa metabolômica para corrigir o percurso, fazendo uma analogia com vocês. Então, se eu não conhecer esse perfil, fica difícil corrigir aquilo que eu não conheço. Fica difícil acertar um caminho que eu nem sei por onde ir. Se você ligar seu GPS agora e colocar um ponto B de chegada e você nunca foi para aquele lugar, se você não apertar o start, se você não apertar o go, ou não ligar o carro, colocar lá na marcha de partida, você não vai sair do lugar. Então, a minha sugestão, o meu convite é que vocês conheçam a programação do Nutrigenética Week. Tá lá no link na minha bio, tá? Eu já vi que caiu aqui uma inscrição agora, enquanto eu tava falando com vocês. E com certeza a gente vai fazer dessa semana uma semana incrível na vida de todos nós. Vamos discutir muitos testes genéticos, de metabolômica também. Vai ter um teste de metabolômica que nós vamos discutir na quarta que vem, exatamente para refinar a sua prática clínica, certo? Vamos refinar a sua prática clínica, dar vários insights, várias sugestões. Você vai conseguir praticar na segunda-feira que vem, né? Depois ali, acho que é dia 24, dia 25, na outra segunda, né? Que a gente vai começar. Então, em maio você já vai conseguir colocar em prática. Acho que é dia 2 de maio, né? Dia 2 de maio.
A Malu perguntou qual o valor. É 497 à vista, tá? Mas dá pra parcelar em 12 vezes, tá? Então dá pra parcelar também. Deixa eu só pegar aqui o valor da parcela, que eu coloquei até no site aqui pra gente, pra não perder. Tá? Mas dá pra parcelar em até 12 vezes. Deixa eu pegar aqui pra vocês certinho, ó. 497 à vista ou 12 de 49,60, tá bom? Então, menos R$50 vocês podem investir 12 meses para ter acesso a todo esse conteúdo. E vão ficar com acesso durante 6 meses às gravações, a apostila, tá bom? Eu já entrei em contato com as empresas, já tenho um modelo de laudo para mostrar para vocês, tá? Já tenho algumas informações também comerciais para falar com vocês, para a gente discutir. Vamos discutir bancos de dados, onde vocês pegam essas informações, como que eu monto meu raciocínio antes das consultas, como que eu ensino também para os pipeliners e eles estão replicando, né? Algo que é bem importante. Já virou um método, porque os pipeliners, eles replicam. Aquilo que eu fiz que deu certo para mim, eu falo para eles replicam, tá dando certo com eles, e aquilo que eu fiz que não deu certo, eu também falo para que eles não cometam os mesmos erros. Isso é muito importante, né? Isso é o compartilhar. Eu espero vocês na Nutrigenética Week, tá? Olha, eu não falo de empresas aqui, tá, Giovana? Não falo de empresas. Mas, gente, não existe uma empresa perfeita, não existe um laudo perfeito. Existe aquele que você sabe interpretar e que vai ser um benefício para o paciente de vocês, tá bom? Agora, existe uma empresa que não dá pra gente solicitar. É a empresa que te nega dados. Então, por exemplo, se essa empresa que a Giovana citou, se ela, por exemplo, oferece RS, que é aquele registro, né, dos polimorfismos, maravilha! Então, dá uma olhadinha no número de genes, dá uma olhadinha no número de informações, tá? A gente já fez aqui estudo de caso com essa empresa, tá? De todas as empresas que a gente tem no mercado, a gente conhece todas, tá? Porque acabo vendo aí, por aí, vários testes, tá? Então, é uma empresa que, essa eu acho que oferece RS, sim. Então, eu acho que é importante você conhecer. Agora, aquelas que não oferecem, não dá, gente, não dá mesmo, porque você compromete a qualidade de entrega do seu trabalho. Você, nutricionista, médico, não tem como fazer uma atualização das informações e não é legal, tá bom? Disponha, Giovana. Então, ó, venha conhecer a programação do Nutrigenética Week. Tem link aí na bio do Instagram para vocês conhecerem, tá bom? Eu espero vocês. Dúvidas, me mandem direct, Tati, tô com uma dúvida aqui nesse conteúdo, eu queria saber se você vai falar sobre isso, queria saber se você vai falar sobre aquilo. Então me mandem essas dúvidas que eu teria o maior prazer em respondê-las, certo? Tudo isso e muito mais na semana que vem na Nutrigenética Week. E claro, que nós vamos ter live amanhã, quinta-feira, live à noite. E na sexta-feira, live de novo ao meio-dia, tá bom? Beijo grande pra vocês, fiquem com Deus, um ótimo dia, bom feriado, a gente se vê amanhã à noite. E é só tudo isso, gente. Beijo grande, tchau, tchau, muito obrigada.